Bom dia. Bom, vamos para mais uma aula de filosofia. Lembra que vocês fizeram um trabalho sobre a Grécia, né? E assim, na Grécia e em todo o mundo, a gente pode falar que a religião e a ciência, ela tem o mesmo objetivo. Por quê? Porque os dois tentam buscar como foi o surgimento de tudo, tanto a religião quanto a ciência. Os dois, se a gente for analisar, os dois têm o mesmo pensamento de como surgiu o mundo. Claro que tem gente que vai acreditar mais na ciência, que a maioria são os ateus, então para eles só a ciência vai estar certa. Tem gente que vai acreditar mais na Bíblia, então para eles a ciência não está certa e só vai ter a Bíblia. E tem aqueles que vão acreditar nos dois. Que tem hora que ele acredita na ciência, tem hora que ele acredita na igreja, e ele fica meio dividido porque ele precisa de prova, para que realmente ele possa fazer formar a sua opinião. E a Grécia, como vocês sabem, ela tem toda uma linguagem mitológica, e essa linguagem mitológica é principalmente de como surgiu tudo. E tem até nas atividades, eu não sei se vocês já olharam a apostila, mas nas atividades tem duas, se eu não me engano, duas histórias. Eu tô procurando aqui porque eu ainda não tenho a apostila. Tem a história do céu e de Crono, que daí ele vai contar de como surgiu o Crono, vai falar da Gaia, que a Gaia é a Terra e tudo mais. E tem a história do nascimento de Zeus, porque vocês vão ver depois, se vocês lerem, que os deuses, tipo Cronos, ele tinha medo de perder o poder dele, né? Então ele matava os filhos dele. Mas é mitologia, tá? E aí, assim, a mitologia grega, ela foi toda envolto de descobrir como que nós surgimos. Então, eles tinham uma relação com os deuses, para eles, de muito séria. E eles justificavam, sim, durante muito tempo, tudo nos deuses, mas era tudo para quê? Eu não sei por que chove. Então, eu não sei por que chove. Então, eu vou justificar que chove porque um Deus quer que chova. E eu não sei, sabe assim, tudo que eles não sabiam, eles justificavam nos deuses, porque eles queriam uma resposta, mas eles não tinham da onde. Eles eram todos... Não, eles não eram. Eles só não sabiam. Diferente de hoje, nós temos vários equipamentos, várias coisas tecnológicas, então a gente consegue descobrir mais coisas. Mas na realidade, vocês, no que vocês acreditam? Como que foi o surgimento do homem? Vocês já pararam e já questionaram realmente? E já colocaram todos os prós e contra de cada coisa? Para ver se realmente vocês vão chegar a uma conclusão? Pensem nisso. Tá, e aí era tudo em torno... Gente, eu tô com esse negócio aqui, é uma pomada que 15 anos, né, sai espinha. Era tudo em volta dos deuses, e surgiu também na Grécia os filósofos, né, que são muito importantes, e eles chamavam esses deuses, todos os deuses que fizeram parte da história, da construção da Grécia, de panteão, que são constituídos pelos deuses gregos, como de Gaia até Zeus, todos os deuses que teve de Gaia até Zeus. Que vocês vão ver depois que teve vários deuses. E os gregos, eles estabeleceram não só um sistema religioso organizado e presente, né, que os deuses eram presentes na vida deles, mas eles também criaram uma forma peculiar com o sagrado, no caso. Eles mantinham... como que eu posso dizer, uma adoração por esses deuses, eu acho que chega a ser diferente até do que nós temos hoje.
Teve uma sociedade em Creta que era palaciana, porque todo mundo, toda a população, as outras pessoas, as casas eram em volta do palácio. E os gregos, eles não se tornaram, vocês podem ver na página, deixa eu ver aqui, na página 6 tem a antiga Grécia, e eles tiveram várias ocupações de vários povos, de eólios, jônios, que mais? De vários povos. E esses povos também passaram conhecimento. Mesmo que no tumulto, que em guerra, que em tudo, teve como que eu posso dizer? Uma junção de cultura. Então teve toda essa junção de cultura, e uma coisa que aconteceu nesse momento de conturbado da Grécia é que tinha o Inax. O Inax era o rei, que ele tinha o papel religioso, econômico, militar e social. Então tudo isso era função dele, certo? Principalmente nesse momento conturbado da Grécia, quando ela passou por várias invasões, que foi os dórios, os jônicos, eólicos, os acádios, que disputavam o território. E aí eles tiveram esse intercâmbio cultural, porque eles aprenderam, do mesmo jeito que eles passaram conhecimento, eles também receberam conhecimento. A Grécia, ela teve sempre essa palavra de vida social, mas essa vida social, gente, entendam bem, essa vida social ela era do homem, que era considerado cidadão. Então a vida social, ela não era uma vida social estendida para toda a população. A vida social era mais para o homem. E aqui fala da apostila de vocês das outras, que eu ainda não sei todas, que do período pré-homérico, que era a Idade do Bronze, o que aconteceu, que foi a chegada dos gregos. Depois tem o período homérico, que foi os gregos e os dórios e a tomada da península, né, que é a Península Itálica hoje. Nós temos o período arcaico, que foi a composição da Ilíada e Odisseia. Tem até um filme sobre isso, do nascimento de Tales de Mileto, né? Por que Tales de Mileto? Porque ele nasceu em Mileto, de Pitágoras, de Heráclito e de Heráclito. Nós temos o período clássico, esses são os períodos da Grécia, que é onde nasce o Sócrates, depois Platão e Gorgias. E depois tem o declínio da polis, que foi quando teve as guerras e aonde a Grécia acabou, né? Que foi primeiro o Alexandre o Grande, Filipe tomou a Grécia, depois o Alexandre tomava conta e o Alexandre morreu, e quando o Alexandre o Grande morreu, aí acabou tudo. Grande que era pequeno, né? Porque ele era um homem bem baixinho. E aí, no período homérico, a linguagem, ela era muito importante, e ela não era reduzida só em linguagem científica, por exemplo. Eles buscavam vários ramos da linguagem, e nessa época a mitologia grega ficou bem rica, no caso, né, acrescentaram muita coisa e ela ficou bem rica. E a religião grega, ela é tomada por uma parte de integrante da própria sociedade, e eles acreditam em forças sobrenaturais, né? Porque se um deus visita você, pode ver que tem filhos, na mitologia grega, tem filhos com humano e deuses, né? Então tinha uma relação íntima entre eles. Então essa é a nossa aula de hoje. O mito, ela é uma narrativa
de uma coisa fantasiosa, mas nós não podemos falar que é mentira, porque para quem estava vivendo aquela época, aquilo lá era real, tá? E aí eu vou deixar alguns vídeos para vocês também sobre a história de Gaia e de Zeus, tá? Beijo!